Bom dia, saudações, salve, salve, galera. E vamos lá, né? Nossa penúltima aula de sociologia, por gentileza, a partir da página 39 do nosso livro. Estamos trabalhando agora as últimas reflexões aqui do pensamento sociológico para que a gente possa se preparar bem para a nossa prova do Enem, né? Então, só lembrando para os senhores, então, que na aula anterior a esta, eu estava analisando com vocês a constituição dos estados modernos que são pautados dentro dos princípios da Constituição, que são princípios liberais, direitos civis, direitos políticos, direitos econômicos, principalmente. E esse Estado, então, moderno, democrático, liberal, é um Estado onde a sociedade civil ela tem voz, ela é completamente diferente do Estado absolutista, né? Então, o cidadão, ele se manifesta, e o cidadão pode participar ativamente dentro das situações de vida desta sociedade. E esta é a temática que nós vamos trabalhar hoje. Então, é coligado, é continuando o capítulo anterior, né? Falando aí dos estados modernos, das democracias constitucionais e liberais. Então, nós temos a participação dos indivíduos. A participação política hoje é fundamental. E os indivíduos vão participar dentro de uma sociedade civil organizada através de movimentos sociais. Então, os movimentos sociais se tornam uma fonte para que as pessoas possam demandar o que desejam, o que necessitam e o que precisam. Evidentemente que movimento social vai existir bem dentro de uma sociedade também organizada. Uma sociedade onde os indivíduos com muita inteligência sabem exigir quais são as demandas prioritárias. É um capítulo muito simples, né, meu caro estudante? Então, você tem muito conhecimento, a gente pode passar nele de modo muito rápido. Então, os movimentos sociais, então, são mobilizações coletivas. E essas mobilizações coletivas, elas pretendem alguma mudança social, né? E claro que cada mobilização coletiva vai ter um contexto, vai abraçar uma categoria de pessoas, né? Vai interpretar a realidade a partir de um modo. Você tem aí, por exemplo, os sindicatos, depende dos trabalhadores que representam. Você tem aí, por exemplo, as ONGs, depende daquilo que a ONG diz, pode ser ONG ambiental, pode ser ONG com um sentimento social e por aí vai, né? Então, os movimentos sociais são muito variados, os movimentos sociais, eles estão observando várias dimensões de um agrupamento social onde o poder público não alcança, né? Então, o movimento social, para funcionar bem, ele precisa de um sujeito histórico conscientizado. Ele precisa, então, de uma pessoa que saiba realmente quais são as demandas. Essas pessoas não podem agir sozinhas, elas vão agir no coletivo. Não pode ser uma demanda individual, tem que ser uma demanda coletiva. Então, elas têm que estabelecer interações sociais, né? Então, elas vão reivindicar alguma coisa. Essa reivindicação vai exigir alguma transformação, qualquer que seja, e isso é possível a partir de um projeto construído junto, de modo racional, obedecendo à legislação e fazendo as exigências que são necessárias para que as coisas aconteçam. A gente tem uma senhorita aqui, né, que é uma socióloga brasileira e professora da Unicamp, que é a senhorita Maria da Glória Gon. E Maria da Glória Gon, ela fala que os movimentos sociais, eles têm 3 características básicas e fundamentais, né? Então, um movimento social, ele funciona com um projeto, justamente uma demanda, né? Uma proposta, ele tem que ter uma proposta, ele tem que ter um objetivo de mudança. Tá vendo? Então, é uma união de pessoas que têm um projeto em comum.
ele tem que ter racionalidade, ele tem que ter uma ideia, então ele tem que ter uma teoria. Essa teoria nós chamamos de ideologia, né? Tem que ter uma visão do mundo e tem que defender essa visão do mundo. Por exemplo, aqueles que estão aí nas demandas ambientais, eles estão conscientes que as mudanças ambientais não podem ser para ontem, tem que ser para agora. Cada cidadão tem que fazer a sua parte. Os governos estão muito mais preocupados com dinheiro do que com as questões ambientais. Então, essa é uma ideologia. E as pessoas, então, vão defender esta ideologia. Então, a gente não pode ver a ideologia como algo negativo, né? A gente vê a ideologia como algo racional que fundamenta, portanto, os projetos das pessoas e dos indivíduos. E, logicamente, né, a professora Maria da Glória Guna apresenta como elemento final, então, a organização. Tem que ter organização, tem que ter um líder, tem que ter um porquê, tem que ter rede social, tem que ter articulação para que as coisas funcionem. Então, para juntar esse tanto de pessoas aqui para uma demanda qualquer que seja, esses 3 elementos têm que existir: projeto, racionalidade, ideologia e organização. São os 3 elementos, então, fundamentais na construção de um movimento social. Nós temos outros teóricos também, nós temos outros sociólogos. Por exemplo, o senhor Henry David Thoreau, né? Para ele, um movimento social tem como característica fundamental uma desobediência civil. Porque se ficar obedecendo às normas do Estado, nada vai mudar. Então, tem que desobedecer o Estado para que as coisas aconteçam, né? E essa desobediência civil, ela pode ser de 2 maneiras. Essa desobediência pode ser de um modo não violento, um enfrentamento não violento do Estado, igual essa senhorita está fazendo aqui, mostrando a Constituição, né? Ou essa desobediência pode ser também de um modo mais resistente, digamos assim, uma resistência violenta. Tem muitas coisas que não basta dialogar, algumas coisas tem que se dialogar de um modo não violento, para que as mudanças aconteçam. Outras coisas tem que ser na marra, né? Por exemplo, aí, o movimento de sem tetos na cidade. Só ficar falando não vai sensibilizar ninguém. Então, eles precisam ocupar. Eles precisam ir lá e tomar o prédio desocupado. E eles vão ter que enfrentar a polícia. A polícia vai vir com cacetete e eles vão partir para cima, né? Então, veja bem, então tem um enfrentamento de violência para que o Estado perceba que esta mudança tem que ser feita, tem que ocorrer. Então, a desobediência pode ser de modo não violento, segundo Thoreau, e a violência tem que também acontecer dependendo dos casos. A resistência tem que ser também violenta. Um outro sociólogo chamado Giddens, Anthony Giddens, né, ainda está vivo, em vários de seus livros, como A Constituição da Sociedade e as Consequências da Modernidade, ele justamente analisa a importância dos movimentos sociais dentro das sociedades democráticas, né? Os movimentos sociais têm força dentro das democracias modernas, porque os movimentos sociais, né, são a organização do terceiro setor. Então, relembrando para vocês, o primeiro setor é o Estado. O segundo setor são as empresas, a iniciativa privada. E eles estão organizados. E muitas vezes, primeiro setor e segundo setor caminham juntos. E um defende a demanda do outro. Então, o terceiro setor, então, ele tem que entrar também nesse círculo de poder, né? Os movimentos sociais, então, locais, regionais, não importa quais que sejam, têm que demandar, portanto, as suas ideologias, as suas ideias, tem que discutir, seja com o primeiro setor, ou seja, com o Estado, tem que discutir, seja com as empresas. E o terceiro setor é fundamental, porque o terceiro setor é que elege os representantes que estão no primeiro setor. E é o terceiro setor que vai tocar o mercado, porque eles precisam de mercado consumidor.
Um exemplo, hoje, se uma empresa não é sustentável, as pessoas deixam de comprar aquele produto, né? As pessoas querem empresas que tenham consciência ambiental. Então, a gente precisa, então, ouvir o terceiro setor. As empresas precisam ouvir o terceiro setor e o Estado precisa também ouvir o terceiro setor. Se bem que Gaidens ainda fala para a gente que hoje nós temos um problema muito sério. O problema muito sério é que nós temos uma crise de representatividade na política. O terceiro setor não é representado. Muitas vezes, quem está no poder são pessoas que pensam em um determinado grupo minoritário, ou são pessoas que têm interesses capitais, interesses financeiros. O dinheiro vem sempre em primeiro lugar, o direito das empresas vem sempre em primeiro lugar. E muitas vezes os políticos não se importam, não se interessam e não querem nem saber das demandas do terceiro setor. Então, hoje é uma realidade não só brasileira, mas uma realidade mundial, né? E a gente não pode ignorar essa situação mundial que nós temos hoje, do falimento dos políticos que não conseguem entender as demandas populares, de projetos que não atendem as gerações que estão aí para um planeta, para uma vida melhor, para uma vida mais digna e tudo quanto. A gente observa um egoísmo também. Não está aqui a palavra egoísmo, mas tem um egoísmo. Estava vendo o jornal ontem, como é que é assustador, né? Você pega, por exemplo, um país igual o Canadá, o Canadá já garantiu 5 doses de vacina contra a Covid por habitante. Então, eles compraram 5 vezes mais vacinas do que a população irá precisar. E na África, por exemplo, na África, eles não conseguiram até agora nem 20%, e os países africanos estão pedindo doações dos países mais ricos, né? Então, como é que são as coisas? Então, dentro de um mundo voltado para o capital, o ser humano fica sempre em segundo lugar. O ser humano nunca é prioridade, tá vendo? Então, é uma situação muito séria, já que o terceiro setor não é representado dentro da política. Olha a confusão que está acontecendo aqui no Brasil com relação a essa mesma questão da Covid. Nossos políticos, eles não pensam na totalidade. O prefeito de tal lugar já comprou doses para a sua população, mas da cidade vizinha ninguém será vacinado. O governo federal não se preocupa com a demanda comum, com a demanda coletiva, muito pelo contrário, o presidente ontem falou que a Covid já está no finalmente, né? Já está acabando, estamos na etapa final, e só está aumentando o número de mortes e tudo quanto. Então, é uma crise muito grande de representatividade que nós temos nos anos 2000 dentro do mundo inteiro. E essa crise, evidentemente, chegou ao Brasil. Então, os movimentos sociais têm que fazer a sua parte, o povo tem que fazer a sua parte. Nós temos 3 categorias de movimentos sociais. Tem o movimento social reivindicatório, aquele movimento social que vai exigir alguma mudança imediata numa norma, numa legislação e etc. Né? Uma mudança imediata, para agora, né? Para um fim de uma situação insatisfatória. Por exemplo, contra uma enchente, por exemplo, contra a falta de energia elétrica, sei lá, uma demanda de agora, do momento atual. A gente tem movimento social político, que é uma discussão mais ampla e que tem que ter a participação da sociedade. Dou um exemplo para vocês aqui, aquela lei da ficha limpa. Ela demorou, mas por pressão popular, ela foi colocada em prática. E tira da vida pública políticos, então, que estão devendo alguma coisa para a justiça. Então, foi a mobilização do terceiro setor que criou a demanda dos ficha limpa e etc. E nós temos também movimentos sociais de classe, que defendem uma determinada categoria. Movimento dos professores, movimento dos estudantes, por exemplo, né? Professores e estudantes querem melhorias educacionais,
algum setor da sociedade quer uma melhoria lá na segurança pública do bairro e etc., né? Então, é a demanda das classes sociais. Então, vejam bem, tem 3 tipos de movimentos sociais: reivindicatórios, movimentos, portanto, sociais políticos e movimentos sociais de classe. Tá bem? Agora, dentro desse quadro aqui, a gente pode observar também que estes movimentos sociais também podem ser catalogados de uma maneira diferente, se você não quiser utilizar movimento reivindicatório, social, político ou de classe. Você pode usar a seguinte nomenclatura. Você pode usar um movimento reformista, né, que pretende alterar alguma coisa. Você pode, que é seguir uma alteração em uma dimensão, em uma determinada estrutura social. Você tem um movimento revolucionário que já decide mudar a sociedade toda, né, fazer uma revolução, mudar muita coisa, né, mudanças realmente estruturais dentro de uma sociedade, mudar padrões sociais realmente grandes. Você tem movimentos reacionários, né, que é reagir a determinada situação. Você tem, por exemplo, um movimento que reagiu a Dilma, né, o bate-panela aqui como Dilma. Você tem um movimento aqui reformista dos estudantes aqui 2 anos atrás em Diamantina, com relação às demandas aí da UFV-JM e tudo quanto, né? Também é um movimento reacionário. Então, você pode levar em consideração também essas perspectivas aqui: reformistas, revolucionários e reacionários. Quando a gente olha para a história brasileira não é de ter muitos movimentos sociais. Teve alguns movimentos sociais. O povo brasileiro é muito passivo, né? E a gente estudou em história, né? Nós fazemos juntos história, alguns movimentos sociais muito emblemáticos no Brasil. A gente já teve lá movimentos contra a pobreza, como a cabanagem, como a balaiada, como a sabinada. Já tivemos movimentos de mudanças reacionárias, como foi a revolta dos malês na Bahia, né, dos escravos, então, islâmicos e etc. Tivemos movimentos de mudanças estruturais, como foi a Guerra dos Farrapos, a Revolução Farroupilha, no Rio Grande do Sul. Já tivemos muitos movimentos aqui no Brasil, né, muitos movimentos mesmo. Mas a sociedade brasileira, de certo modo, ela é muito pacata, ela é muito passiva mesmo. E a coisa que mais chama atenção para nós, que mesmo existindo alguns movimentos sociais, eles nunca foram para frente. Eles nunca foram para frente porque a própria sociedade civil brasileira é uma sociedade civil que exclui. É uma sociedade civil que não deseja apoiar, portanto, as demandas. Tem sempre um excluído, tem sempre alguém que vai sempre pegar as migalhas, tem sempre alguém que vai vir atrás, né? Tem sempre alguém que está no final da fila. E, logicamente, que quando nós olhamos para a realidade brasileira, a gente sabe que no final da fila estão os afrodescendentes, estão a parcela mais pobre da população brasileira. E a construção da cidadania no Brasil é algo muito difícil. Porque aqui no Brasil existe uma dominação muito grande. É uma estrutura de curvamento dos mais simples e dos mais pobres. E nós não temos mudanças perceptíveis na sociedade brasileira. Não temos mudanças perceptíveis até a década de 60. Então, até a década de 60, praticamente não aconteceu nada. Claro, você vai falar assim, em 1888 tivemos a libertação dos escravos e etc. Mas não mudou nada na estrutura social brasileira. Só mudou a condição do escravo, ele era explorado na zona rural, agora ele passa a ser explorado na zona urbana. Mas, tirando isso, não tivemos uma grande mudança na sociedade brasileira. E na década de 60, o Brasil começa a imitar outros países, começa a imitar, por exemplo, os Estados Unidos, com várias demandas sociais, também a Europa, né, principalmente com relação ao apartheid, aos movimentos negros e etc. Mas no Brasil, isso não vai para frente.
Isso não vai para frente porque nós tivemos um golpe militar em 64, Cacitete cantou, né? Tivemos uma repressão violenta de qualquer movimento social. Qualquer movimento social era visto como socialismo, era visto como marxismo, como revolta, portanto, dentro do ambiente da Guerra Fria, contra os valores do capitalismo, né? Então, o que vai acontecer? Nós vamos ter uma reação violenta mesmo, né? Onde que direitos civis e direitos de cidadania eram caçados e subjugados pelos atos institucionais, até chegarmos ao famigerado AI-5, que nós já falamos muito dele em história, né? Fechamento do legislativo, suspensão de direitos, censura, intervenção em estados, municípios, instituições e tudo quanto. Então, nós não tivemos construção de cidadania. Se no Brasil a gente avançou muito pouco do ponto de vista da cidadania, quando chegou na metade da década de 60 até a metade da década de 80, aí é que os movimentos sociais realmente encurtaram e não prosperaram. Mas, de todo modo, nós temos uma semente que foi lançada durante o período da ditadura militar, apesar de tanto cacetete, apesar de tanta porrada, apesar de tanto autoritarismo, nós temos movimentos sociais que vão resistir de 3 origens distintas. Nós temos resistência social. Primeira resistência social, por pessoas ligadas à Igreja Católica, os movimentos da Igreja Católica, que eram movimentos chamados de movimentos eclesiais de base, né? Então, os padres organizavam as pessoas ligadas à Igreja Católica dentro de uma ideia, né? Da ideia da teologia da libertação, que Jesus veio para libertar o pobre, Jesus veio para estar do lado do pobre. E a Igreja Católica, então, como ela tinha uma boa relação com a ditadura militar, esses movimentos católicos não eram perseguidos. E esses movimentos da Igreja Católica eram movimentos assim de dar sopa, condições de vida, construir casa, eram movimentos de caridade, ajudar o outro com caridade, assistencialismo. Mas então aqui nós temos movimentos sociais assistencialistas, que vêm da Igreja Católica. Mas nós temos também movimentos sociais que vêm da classe média. Esses movimentos sociais da classe média são ONGs, organizações não governamentais, né, a começar pela UNE, União Nacional dos Estudantes. E esses aí vão enfrentar os militares, esses aí vão fazer os militares até desistirem do poder. Vão reagir de modo violento, vão produzir bomba, vão matar os militares também. Então, o militar desce cacetete no povo, estas ONGs vão fichar esse militar, vão descobrir o nome dele e vão pegar ele na saída, né? Ele fala com um colega, vou te pegar lá fora, na saída. Então, pega os militares lá na saída. Então, vão agir de modo mais violento. São geralmente movimentos urbanos ou de determinadas áreas do país, né? São organizações não governamentais que são muito perseguidas pelo governo militar. Engraçado, até hoje, né? Falou de ONG, a perseguição é muito séria. Falou de movimentos da Igreja Católica, a tolerância é muito grande. Né? O católico geralmente não gosta muito de entrar em confusão, não compra briga, só deseja ajudar o pobre. Agora, a ONG, organização não governamental, enfrenta. A gente tem hoje a demanda ambiental, o governo fala alguma coisa, a ONG vem e diz na hora, né? Fala o contrário na hora, evidentemente. E a gente tem movimentos sociais dos bairros das camadas mais pobres, né? De associações comunitárias de bairros. E, geralmente, esses movimentos de bairro são ligados ou à moradia, ou à estrutura do bairro, ou à saúde. Um posto de saúde, etc., né? Ali para as pessoas. Então, aqui no Brasil, a gente observa que os movimentos sociais vêm dessas 3 fontes prioritárias, da Igreja Católica, das ONGs e das associações comunitárias dentro da realidade social brasileira. Agora, dentro dos dias atuais, da realidade atual, a gente tem que destacar o movimento negro. A gente tem que destacar o movimento negro, né? O movimento negro que passa a ter um discurso muito mais contundente,
justamente no final da ditadura militar, e é um movimento mundial. E esse movimento mundial, então, né, chega ao Brasil. Chega ao Brasil com a adoção oficial do termo negro, né, eles vão utilizar preferencialmente o termo negro, eles vão utilizar a terminologia afro-brasileiro e afrodescendente. A ideia que eles têm é que o negro deve estar no círculo do poder também, né? Então, principalmente dentro de uma sociedade tão preconceituosa como a nossa, eles estão tentando eliminar todas as formas de opressão pela qual os afrodescendentes passam, e eles vão ter como método de luta manifestações, utilização da imprensa, né? E todos os meios de comunicação possíveis. Então, hoje, o movimento negro é muito bem organizado como um movimento de ação afirmativa. Tá, meu caro estudante? Ação afirmativa. Movimento negro. Mas no Brasil também nós temos um movimento feminista. E hoje a grande representante mundial do feminismo é a Judith Butler. Nós já falamos de feminismo em aulas anteriores, estamos na terceira onda, né, onde Judith Butler e a Scott, né, são grandes exemplos aí dos maus tratos que as mulheres recebem. Então elas estão combatendo então hoje através da política chamada de empoderamento feminino, né? Combatem as bandeiras principais, então, o combate ao assédio sexual, né? E a participação feminina em todas as áreas onde a mulher deseja. O lugar da mulher é onde ela quiser. É a bandeira do movimento feminista de empoderamento. E lembrando que dentro dessa terceira onda do feminismo, né, as feministas, então, elas desejam que os grupos minoritários das mulheres também sejam representadas. Não só a maioria, mas também os grupos minoritários. Movimentos feministas. E dentro da realidade brasileira também nós temos um movimento LGBTQIA+, que nós também já falamos sobre ele anteriormente, né? Um movimento também que busca um empoderamento das mulheres. Vitória, sim, ela entra no movimento. Vitória está perguntando sobre Simone de Beauvoir. Ela vai entrar sim, Vitória, mas ela vai entrar lá, ela é da década de final da década de 40, da década de 50, né? A Namorilda de Jean-Paul Sartre. E Simone de Beauvoir vai ser aquela que vai inaugurar esse discurso da teoria de gênero. Então, Simone de Beauvoir, ela vai coligar o movimento feminista com o movimento LGBTQIA+, através do seu livro de 1949, Segundo Sexo. Então, ela, sim, é um ícone. Ela é a base inicial, ela é o alicerce do pensamento do grupo LGBTQIA+, e também do movimento feminista. Ela representa, então, o empoderamento destes grupos sociais. Ok, meu caro estudante? Né? Lembrando também que nós temos um movimento indígena, que é um movimento que vem sofrendo muito hoje em dia, né? Eles têm se articulado, mas está sendo muito difícil para eles, para delimitar as suas áreas, inclusive no governo que nós temos hoje no Brasil, um governo que não respeita as reservas indígenas e um governo que acha que as reservas indígenas têm que ser exploradas. Se o índio é colocado dentro de uma reserva indígena para viver da natureza, para seguir a sua cultura, como é que vai ter lá máquina, ferrovia, estrada, né? As estradas, então, estão cortando as terras indígenas, ferrovias, e por aí vai, fora das demais explorações que o índio sofre. Então, nós temos também o movimento indígena, que na nossa região ele não chega, porque nós não temos tanto índio, né? Mas na região norte e nordeste do Brasil. E hoje é muito comum também, né, meu caro estudante,
a criminalização dos movimentos sociais. Utilizar, então, a força do Estado, utilizar a força policial para reprimir as manifestações, para perseguir líderes de manifestação, para dissuadir, portanto, os movimentos sociais, principalmente as ONGs, né? Hoje nós temos uma forma de violência, de autoritarismo muito grande com as ONGs que nós temos na realidade brasileira. Então, é muito comum hoje a criminalização dos movimentos sociais. Hoje não se pode mais falar, né, que são defensores do comunismo, porque hoje as ideologias elas estão todas misturadas, mas se criou um novo instrumento de perseguição, que é justamente utilizar o poder do Estado, o poder do Tribunal de Justiça e etc., para colocar essas pessoas sempre em dificuldade, para criminalizar. Tá? Eu digo isso para vocês por experiência própria. Até alguns anos atrás, eu era um grande militante aqui em Diamantina, não sou mais, né? Porque a gente que é pai de família não quer ser perseguido pelo Estado. A gente tinha aqui em Diamantina uma casa que recebia meninas violentadas, meninas, sei lá, chamada Casa, né, Mel, chamava Casa Mel. E eu era o diretor, por exemplo, até 4, 5 anos atrás, mas nós desistimos, porque qualquer coisa que a gente fazia, a gente era criminalizado. A polícia bateu aqui na porta de casa, muitas vezes 2 horas da manhã, porque a menina fugia, né? Então a polícia chamava era a gente que era o responsável de correr atrás dessas meninas aí no campo. A polícia ficava olhando para a gente com cara ruim, porque a gente parecia que era pai de meninas que eram criminosas, né? E etc. E todo mundo olhava para essas meninas só para explorar e tudo quanto. E a gente enfrentava muitas dificuldades, inclusive demandas judiciais. Né? Nós uma vez compramos alguns alimentos para elas aí, que foi chocolate, iogurte, nós estamos respondendo na justiça até hoje. Qualquer hora eu vou ser condenado. Né? O dia que eu for condenado, vou tirar do meu bolso e vou pagar. Porque nós compramos para elas chocolate e iogurte. E a prefeitura falou que isso é alimento de luxo, não estava no contrato. Então, a gente não podia usar verba pública para comprar isso para elas. Né? Pra vocês terem uma noção como que são perseguidos. Então, ninguém continua mais. A gente fazia a declaração do imposto de renda, a Polícia Federal vinha em cima, né, para saber que é isso, para onde que a gente dedicava um pouco do imposto de renda para a ONG, tudo quanto, ou a gente abatia algumas coisas que a gente gastava com a ONG no imposto de renda, e a gente sempre tinha multa, imposto em cima. É muito difícil hoje trabalhar com movimento social, tem uma perseguição do Estado, tá, galera? Uma perseguição muito séria do Estado. Eu mesmo saí fora, né? Não vou ficar pagando advogado e etc. Deixa eu levar minha vida aqui com mais tranquilidade, mas as pessoas que ainda estão na demanda, na luta, a coisa está feia. Inclusive, não temos nem mais CNPJ, nem nada, por causa das perseguições. Então, agora a gente faz na surdina, na calada da noite, quando a gente vai ajudar alguém, né? Fazer oficialmente, o Estado persegue muito, é criminalizado. Infelizmente, é a realidade. Fico imaginando esses que estão na luta contra as questões ambientais, porque a minha demanda era muito social, mas tem aqueles que estão nas questões ambientais, como é que são perseguidos hoje pelas grandes empresas, são fichados, muitas vezes não conseguem emprego, muitas vezes não conseguem colocação dentro da sociedade, são perseguidos mesmo pelo Estado, tem todo um sistema, né, para dissuadir essas pessoas, para persuadir essas pessoas, para que elas possam não participar mais dos movimentos sociais. É isso. Né? Então, esta é a realidade que nós temos hoje no nosso mundo, na nossa sociedade. Eu finalizo aqui esta reflexão, estas ideias, né? Espero que possa ajudar vocês, principalmente na elaboração dos textos dos senhores. E na semana que vem nós vamos trabalhar o conteúdo ligado à economia global, à globalização, o trabalho, a economia e esse mundo globalizado
para a gente finalizar nossas reflexões de sociologia. Tá bem, galera? Ok? Alguém gostaria de dizer alguma coisa, de se manifestar? Não, tá tranquilo, Ivonei. Fácil, né, Júnior? Essa temática, né? Tranquilo? Então, tá.